Alô, alô, cheguei! Paulinho Boa Pessoa, mão estendida, coração aberto, pode me chamar de amigo. Tá tudo bem com você? Já se inscreveu aqui no canal? Sim, porque tem um monte de gente que ouve a história e depois sai de fininho. Esquece de se inscrever. Não custa nada se inscrever e ajuda tanto o nosso canal. Aproveita, dá o teu joinha. Lógico, se você gostar da história, dá o seu joinha. Até se também não gostou tanto assim, dá o joinha. Bom, eu queria agradecer a você porque é um privilégio tê-lo. Afinal de contas, há tantas coisas boas no horário, televisão, rádio, internet, aqui no YouTube tantos canais interessantes e você escolheu o nosso, isso é um privilégio. Muito obrigado, viu? Olha, nos comentários, assim, da turma de uma maneira geral, tá? Não só dos membros, mas de uma forma geral, a Elísia Canuto, ela comentou algo que eu achei muito interessante, a Elísia. É sobre uma história, é melhor dar perdão do que receber o perdão, é o título da história. E ela está de pleno acordo, né, Elísia? Ela diz que ouviu a história atentamente e ela diz assim, olha, além do mais, a gente se sente muito bem perdoando. Talvez até melhor de quem receba o perdão. Estou de acordo com você, Elísia Canuto. Também acho. A Rose Dias comentou em Rastro de Espuma. Ô amiga, eu sei sobre a dor de amar e de perder. Olha, você sabe, Rose, que eu acho que um dos segredos do sucesso das histórias é a identificação. É uma pessoa, quando vai ouvir a história, fala, puxa, eu também já passei por isso. Você não passa exatamente por aquilo, mas algo parecido, não é mesmo? Sobre mulher casada, o preço de uma recusa, a Creudes Mendes, sinceramente, eu não perdoaria jamais. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado. Sobre quando o amor machuca, a pessoa diz assim, a Cleusa Silva, coitado do Fabrício, que vergonha, ninguém merece. Tudo que você passou e viveu é uma loucura. Diz a Cleusa, né? A Cleusa deu essa opinião. Queria agradecer as pessoas que se tornam membros do canal. Por exemplo, o Antônio Marcos Félix, 0 dias, acabou de chegar. Acabou de chegar. Alô, Antônio Marcos, muito obrigado. A Denise Maria, acabou de chegar, a Denise. Tudo com A. É a turma do A, gente. Antônio Marcos Félix, a Denise Maria e a Adeilde Rodrigues. São os 3 últimos que entraram como membros. Tudo com a letra A. Adeilde Rodrigues, a Denise Maria e Antônio Marcos Félix, meus amigos. Bom, agora eu quero ver você que tem a letra B no início do nome, se você vai entrar para ser membro do nosso canal. Só por brincadeira, eu quero ver se amanhã pinta alguém aqui com a letra B, porque 3 As entraram aqui, né? Muito obrigado a vocês. Sobre comentários dos membros, os últimos comentários, eu queria agradecer o Antônio Marcos. Que bom, Paulinho, me tornei membro do seu canal. E ele diz, muito obrigado. Olha, quem diz isso sou eu, Antônio Marcos. Eu é quem agradeço, Antônio Marcos. Um beijo para você, muito obrigado você por tudo, né? A Sandra, o Paulinho, estou curtindo o meu aniversário, ouvindo as suas lindas histórias. Tem um aniversário danada, que legal. Ô Sandra, ela diz assim, a sua narração é única. Obrigado, meu amor, obrigado mesmo, viu? Pessoas que estão curtindo aqui, eu também curti, eu sou o 4º a curtir o teu aniversário. Deixa eu ver se eu tenho mais detalhes aqui da Sandra. Entrei aqui, Sandra Lima, aniversário dela hoje. Ô Sandrinha, um beijo pra você, viu? Com muito amor, parabéns, que Deus te abençoe, feliz aniversário. E vieram 3 respostas aqui no teu anúncio. Por exemplo,
User, a pessoa se identifica assim. Parabéns, Sandra, Deus te abençoe sempre, feliz aniversário, diz User, @User. Obrigado, viu? A Dani Gabi, meus parabéns, Sandra, feliz aniversário, Jesus abençoe grandemente. Dani Gabi. E quem mais? Eliane Braz Delgado. Aniversário hoje? Não, ela não está comentando o aniversário, não. Ela falou assim, 10 anos, ela está comentando sobre a história. A Eliane Braz Delgado comentou sobre a história. 10 anos é muito tempo para se esperar por alguém. Amiga, eu vivi um amor patológico durante 10 anos e te garanto que só perdi o meu tempo. Hoje eu vivo um relacionamento pelo qual eu sou a protagonista. Não deixo de viver a minha vida para viver a vida de outro. Não faço mais isso. E, sinceramente, você deveria dar espaço para um outro amor entrar na tua vida. Eu garanto que você vai ser muito mais feliz assim. Nossa, como eu gostei dessa opinião da Eliane Braz Delgado. Obrigado, Eliane. Um beijo para você, com todo respeito, amor e carinho. Muito obrigado aí por tudo, tá? Tudo prontinho. Eu estou com uma história hoje impressionante. Eu confesso a vocês que eu fiquei arrepiado. Ele é Uber, tá? Ele é Uber, é o Fernando. Fernando é Uber e foi dirigindo o seu carro, o seu Uber, que ele viveu essa história. Mas é impressionante. Vocês vão ficar assim, boquiabertos com tudo o que eu tenho para contar. Então é por isso que, sem mais delongas, eu vou cantando: prepare o seu coração para a história que eu vou contar. É o Uber, é o Fernando, foi ele quem escreveu a história e tudo o que aconteceu. Apresento, você vai se impressionar. Ê, Fernando! Ele é Uber. Um abraço, Fernando. Começou a sua história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Fernando Neves Gouveia. E quando eu ouço alguém falando mal desses aplicativos de corrida no transporte de pessoas, eu logo me armo com muitas palavras contundentes para defender a ideia, ao invés de criticá-la. Foi, na minha modesta opinião, brilhante essa ideia e acabou trazendo uma oportunidade raríssima de trabalho. Oportunidade para quem tem disposição de ganhar um dinheirinho. E comigo foi exatamente assim que aconteceu. Naquele momento de crise, eu entrei no corte de funcionários da empresa para a qual eu trabalhava. Era uma empresa ligada a eventos e nada foi mais atingido do que esse setor na pandemia recente. Então eu acabei ficando desempregado no momento em que eu não podia estar desempregado. A minha mulher Suelen, ela estava grávida do nosso primeiro filho. E para complicar, era uma gravidez de risco. Tanto que ela passou praticamente os meses todos de gestação em repouso, porque era grande o risco dela sofrer um aborto espontâneo. Justo ela, que me dava uma tremenda mão, sabe? Ela fazia pães caseiros para vender para fora. E ela ganhava um dinheirinho bom com isso. Mas ela estava impedida de realizar essa tarefa. Não podia ficar mais de pé para a execução do trabalho. Sem contar que desprendia muito esforço na arte de sovar a massa do pão. Então, na soma de tudo, eu precisava ganhar o dinheiro para manter a casa. Não era só a casa. Médicos na manutenção daquela gravidez problemática da Suelen. Tudo isso tem custo, gente. Tudo isso custa.
E só tinha um jeito: eu precisava trabalhar, sem contar que eu pagava um plano de saúde exatamente com esse objetivo, que a Suelen tivesse depois uma maternidade digna para que ela pudesse ganhar o nosso filho. Havia um carro que não era meu. Esse carro pertencia à minha irmã, mas ela praticamente não usava o veículo. E ela atuava como professora e praticamente ela não usava o carro. Então eu apelei para Mariana, a minha mana, a minha irmã. Eu pedi o carro dela emprestado. Mariana, eu preciso trabalhar como motorista de aplicativo. Será que você pode me emprestar o seu carro? É coisa de irmão, né? De irmão pedindo e da irmã do outro lado. E ela foi tão compreensiva e generosa comigo, e sem problema nenhum me fez um empréstimo. E olha, foi a minha sorte. Fale mal quem quiser, mas eu só tenho elogios para essa coisa de aplicativo, de Uber e etc. Era daí que eu tirava o meu sustento. Eu começava cedo. 5:30 da manhã, eu já estava rodando com o meu carro. Quer dizer, o carro da minha irmã. Mas eu já estava rodando cedo. Eu ia pelo menos até as 8 horas da noite. Eu agarrei aquilo como a única coisa que de fato existisse para que eu pudesse, assim, defender a sobrevivência da minha família. Família ainda pequena, mas que estava prestes a crescer. Eu sempre acreditei em destino. E eu não tenho dúvida quando eu afirmo que aquilo tudo tinha de fato que acontecer comigo. Foi assim. Era uma quarta-feira. A minha mulher havia conseguido atingir o 7º mês de gestação. Era uma vitória. A temeridade da médica é que ela não conseguisse chegar ao 7º mês. Chegar nessa marca já era uma vitória. Só que a médica disse, olha, a partir deste momento, a médica que acompanhava a Suelen nos pré-natais, a partir deste momento, a qualquer hora o bebê poderá nascer. Então nós deveríamos ficar muito atentos. Eu então fiz o seguinte, eu fazia uma corrida naquela quarta-feira e eu ligava para a Suelen para saber, tá tudo bem, amor? Tá tudo certinho? Olha, se precisar eu vou para casa. Eu vou tentar ganhar mais um dinheirinho então, tá? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Qualquer coisa, me avisa, tá bom? Eu tô aqui na expectativa. Pede para tua mãe me ligar. A minha mãe. Fala com a Mariana, minha irmã. Fala com qualquer um aí, tá? Eu tava ligado, atento, e sempre ali por perto, sabe? Eu queria fazer as corridas assim, mais perto da minha casa, por um socorro eventual. Quando naquela quarta-feira, deu 7 horas da noite, o trânsito virou um inferno, porque havia começado a chover. Não era uma chuva forte, não, mas justamente aquele tipo de chuva que faz o trânsito ficar um inferno. Já é caótico, mas virou uma verdadeira Índia. Sabe aquelas imagens que a gente vê do trânsito indiano? Ficou assim, loucura total. Eu estava pensando em ir embora. Havia sido um bom dia quarta-feira. Eu tinha ganhado um bom dinheiro. Mas, de repente, o preço da corrida deu aquele pico, aquele salto. Devido à chuva, carência de carro para atender todo mundo, é a tal da lei, né? A famosa lei da oferta e da procura. Essa lei é imutável. O preço está diretamente ligado a isso. Lei da oferta e da procura. Muita gente querendo carro e tinha pouco. Então o preço da corrida foi lá em cima. Praticamente o valor da corrida tinha sido multiplicado por 3. Então eu pensei comigo, puxa, ao menos podia entrar mais uma corrida e, né, eu faturo uma graninha a mais
E eu estou pensando nisso, foi quando no aplicativo, pimba, uma chamada. Se eu deveria aceitar ou recusar a corrida, dependia de mim. O cliente em questão estava a 2 quarteirões do meu carro. E ele iria longe, o cliente. Eu não estava sabendo ainda quem era. Era uma corrida de um bom valor. Eu pensei, puxa, eu vou aceitar. Porque com essa corrida e nesse valor, amanhã eu posso até sair de casa assim um pouquinho mais tarde, eu posso ficar curtindo a Suelen, vai que, né? Ela precisa de mim, afinal o bebê está batendo a porta, está para nascer a qualquer momento. Eu vou aceitar essa corrida, eu vou aceitar, e eu aceitei. Mas uma coisa me foi revelada para me trazer tranquilidade. Tratava-se de Isaura. Quando eu vi assim aquele nome, o nome da cliente Isaura, eu não sei, eu senti uma tranquilidade, porque esse nome Isaura, eu o relaciono às pessoas assim de mais idade, sabe? É muito raro uma jovem com esse nome. E não deu outra. Ao me aproximar da cliente, eu pude então comprovar que de fato era uma senhora, Isaura. Ela estava assim bem na frente do IML, o Instituto Médico Legal. As gotas da chuva batendo forte no para-brisa, como dedos impacientes, eu apurei assim a vista e a vi. Ela estava à beira da calçada. Ela teve certa dificuldade em abrir a porta do carro devido à chuva e eu ajudei ela a entrar no carro. E eu notei essa hora, eu percebi que ela estava tremendo. À primeira vista, ela me pareceu assim um tanto ou quanto assustada. Foi quando eu olhei para os olhos da senhora Isaura e eu percebi que eles estavam vermelhos, num sinal claro de que ela havia chorado. Eu, procurando ser educado, eu procurei assim ser o mais discreto possível, né? Mas eu perguntei, tá tudo bem? E ela soltou um suspiro pesado ao invés de me responder. Sabe quando a pessoa faz... sabe aquele suspiro pesado? Eu tentei então dirigir sem importuná-la, mas o trânsito estava muito pesado, muito difícil, e era impossível não conversarmos. Eu perguntei se ela morava no morro para onde nós rumávamos agora, e ela me disse que não. Eu não achei lógico, sabe? Devia ser mais ou menos umas 7h15 da noite, e com aquele trânsito demoraríamos 45 minutos para chegarmos, pelo menos. Aliás, era o que acabava de confirmar o Waze. Aquela senhora, ela aparentava ter mais ou menos uns 60 anos ou mais. Se ela não morava no morro, para onde nós estávamos indo, se ela não morava no morro, ela ia ficar lá até que horas? Foi exatamente essa a pergunta que eu fiz para ela. E ela me disse, por favor, olha, eu queria ir até o morro, mas voltar com você mesmo. Eu só vou apanhar uma encomenda e retornar, sabe? Será que você poderia me esperar, por favor? Como até aí eu só estava pensando em ganhar o dinheiro, eu fiquei feliz, porque ela então me pagaria uma segunda corrida, a da volta. E eu concluí no pensamento, caramba, só pensando eu tava, tá? Caramba, amanhã dá para eu folgar na parte da manhã e curtir a minha mulher. Quem sabe, né? O meu bebê resolva nascer amanhã pela manhã, assim, eu já estaria em casa. Eu pensando nisso tudo. E diante disso, foi quando eu respondi para ela, tudo bem, eu espero a senhora sim, espero numa boa. E como eu queria calcular mais ou menos quanto eu ganharia, eu perguntei para ela, e na volta do morro, eu levo a senhora para sua casa?
E ela me respondeu: não, não, eu quero que você me traga de volta aqui, onde você me pegou no IML. Pode ser? Sim, tudo bem, pode deixar. Mas eu pensei comigo: poxa, peraí, ela acabou de sair do IML, pelo que eu entendi, ela saiu de lá. E ela quer depois que eu a traga de volta para o IML e disse que vai buscar uma encomenda no morro? Será que essa encomenda tem alguma coisa a ver com o IML? Só pode, né? Sabe, um turbilhão de pensamentos começou a passar pela minha mente. Foi quando eu arrisquei uma outra pergunta para ela. Dona Isaura, desculpa, viu? Eu não sou enxerido, não. É que o seu nome apareceu no aplicativo. Bom, a senhora sabe, né? Dona Isaura, desculpa perguntar, mas a senhora trabalha no IML? Antes fosse, meu filho. Antes fosse. Quando ela falou assim, eu pude dimensionar todo o sentimento daquela frase, dita por aquela senhora. Havia uma coisa que a afligia, e era alguma coisa muito séria e pesada. Antes fosse, meu filho, antes fosse. Foi quando ela desabou e começou o que eu acho que ela nem tinha parado, que era chorar. Começou a chorar de novo, ou apenas continuou a chorar. Foi nesse instante que eu ouvi o desabafo mais triste e desesperador de toda a minha vida. Dona Isaura começou a me contar. Meu filho, ela me chamou assim. Não chamou pelo meu nome, até porque eu ainda não havia dito o nome para ela. Então ela chamou-me meu filho. Eu acabei de viver a experiência mais triste da minha vida. Eu acabei de reconhecer o corpo do meu filho. Mas isso só foi possível porque ele é meu filho. E eu o conheço muito bem, e mesmo assim, a certeza só bateu com margem zero de dúvida devido às suas tatuagens com as quais eu já estava acostumado a conviver. Eu estou lhe falando tudo isso, meu filho, porque a pessoa que eu acabei de reconhecer no IML, Diego, o meu filho, você acredita que ele estava sem cabeça? Quando eu ouvi isso, eu confesso que eu senti um arrepio. Como assim? Aquela mãe estava me dizendo que ela tinha acabado de ver o seu próprio filho sem cabeça no Instituto Médico Legal. Meu Deus, meu Deus. Isso era muito cruel. Isso era terrível demais. Essa fala da senhora Isaura fez com que eu ficasse estarrecido na hora. Eu me calei. E ela continuou falando que o filho dela tinha sido assassinado e ela precisava dar a ele um enterro digno. Mas havia um problema terrível. Os médicos legistas se recusaram a liberar o corpo, e o motivo era um só: faltava-lhe a cabeça. E sem a cabeça, a identificação seria impossível, a menos que fosse realizado um demorado e dispendioso exame de DNA. Isso demandaria dinheiro e tempo. Então, os médicos do IML sugeriram que enterrassem o rapaz. E, de acordo com a dona Isaura, era filho dela, se chamava Diego, que enterrassem o rapaz como indigente. A gente pode enterrá-lo como indigente, vai ser menos
dispendioso para a senhora, mas nós não podemos assinar esse documento de identificação sem a cabeça, não. A Dona Isaura, quando escutou que o filho seria enterrado como indigente, ela não aceitou. Não, ela não aceitou. Só que como ela sabia quem havia cometido o crime hediondo contra o filho, ela resolveu tomar uma providência. Quem havia feito aquilo ou ordenou que se fizesse aquilo com o Diego era um traficante local. Assim como ela também sabia que o filho dela não era nenhum santo. Ele havia se viciado em drogas e ele ajudava no tráfico de drogas. E num desses transportes, ele sumiu com uma boa quantidade da famigerada droga, que não era dele. Obviamente pertencia ao traficante. O traficante havia dado um prazo para o pagamento daquela droga que desapareceu. Mas o valor era alto demais, era exorbitante. Seria muito difícil dele conseguir esse dinheiro, como de fato, infelizmente, aconteceu. Ao não ter droga para devolver e nem dinheiro para pagar o traficante, ele foi condenado à morte. O tribunal do crime o julgou e condenou. E de acordo com as leis duras do tráfico, ele teria que morrer exemplarmente e teria a sua cabeça separada do corpo. Seria degolado. Além de tudo, sua morte deveria servir de exemplo para outros que jamais errassem da maneira como ele havia errado. E assim, infelizmente, foi feito. O Diego foi morto e degolado, sem saber o que na verdade havia acontecido primeiro. Ela nem sabia se cortaram a cabeça do filho enquanto vivo ele estava ainda. Nem isso ela sabia precisar. Eu não queria entrar no mérito sobre o rapaz, sabe? Afinal, que tipo de conhecimento eu possuía para fazer qualquer julgamento? Mas eu estava ali vendo o sofrimento daquela mãe. Que dor que ela sentia. Fosse o filho dela quem tivesse sido, ela apenas queria que ele tivesse agora um enterro digno. Era um direito daquela mãe. Aqui, um parênteses. Tem gente que julga apenas o bandido, vamos chamar assim, fora de qualquer contexto, e diz que morrer assim, tem que morrer assim mesmo, sem a cabeça, sem os membros, e tem que ser ainda jogado às feras, aos tubarões. Só que a pessoa que diz isso, e tira essa pessoa do contexto de vida. Ninguém neste mundo existe dissociado de outras pessoas. Todo mundo é filho de alguém, seja a pessoa quem for. Vai ter uma mãe, vai ter um pai, vai ter irmãos, irmãs, avó, avô. Lógico. Então, quando a gente diz isso, a gente não pensa nos outros, a gente só está vendo aquela pessoa criminosa. E é aí que falta a chamada humanidade. A gente fala tanto em Cristo, tem gente que bate tanto no peito e fala em Jesus, e nessa hora diz, não, tem que cortar as mãos, tem que cortar os pés, as orelhas, a língua, a cabeça, e ainda jogar para os bichos. Mas cadê o cristão que estava falando aquilo tudo? Será que Jesus agiria dessa forma? Desculpa, foi necessário esse parênteses, porque eu precisava, sabe, Paulinho, fazer esse desabafo. Porque o mundo pode até odiar aquela pessoa, mas ele tem uma mãe. E tudo que a Dona Isaura queria era apenas dar um enterro digno ao Diego, seu filho. Mas havia uma pergunta que não queria calar. Afinal de contas, que encomenda ela, Dona Isaura, estava indo buscar no morro? E ela queria trazer essa encomenda para o IML. Que encomenda era essa? Afinal de contas, o que ela estava indo buscar no morro e sendo conduzida por mim? E
Pasmem com a resposta. A dona Isaura estava indo buscar a cabeça do filho. Sim, ela estava indo buscar a cabeça do Diego, seu filho. Desesperada, a Isaura ligou lá do IML mesmo para o traficante. Ela tinha, inclusive, o telefone, implorando pela cabeça do filho. Ela chorou, mas não foi da boca para fora. Chorou de verdade, lágrimas de sangue. O traficante, ao ouvir o choro convulsivo daquela mãe e a voz convincente daquela mãe, eu acho que o traficante se lembrou que ele também tinha uma mãe em casa, ou que teve em algum momento, que teve em algum dia. E, surpreendentemente, o traficante, ele concordou em devolver a cabeça para ela. Disse ainda que ele estava usando a cabeça do filho dela como um exemplo para os demais, para que ninguém incorresse no tal do erro. Mas o traficante resolveu que atenderia ao apelo daquela mãe. Sem polícia, hein? A senhora escutou, dona Isaura? Sem polícia. Se a senhora vier ao morro, eu mando entregar a cabeça do seu filho para a senhora, mas sem polícia. Foi o que ela me disse. E era exatamente isso o que nós estávamos indo fazer naquele instante. Exatamente isso. Quando eu ouvi aquilo, eu cheguei a passar mal. Eu então questionei na hora, dona Isaura, quanto aos riscos daquilo. Dona Isaura, mas é muito perigoso. E naquela hora eu também me lembrei que eu seria pai nas próximas horas ou dias. Cheguei a comentar o fato com a dona Isaura. Eu tô com a mulher grávida em casa. Eu tenho muito medo de alguma coisa ruim acontecer, dona Isaura. Não há risco, disse ela. A essas alturas, eu já havia dito para ela que meu nome era Fernando. Não há risco, Fernando. Eu falei para o traficante que eu estava indo sem polícia. Seria apenas eu e o motorista do Uber. No caso é você, Fernando. E ela me disse mais. Mas se mesmo assim, Fernando, você estiver cismado, então faz assim. Você me deixa lá e pode ir embora. Nessa hora eu balancei. Afinal, é preciso que eu diga, eu não sou nenhum Superman, eu não sou nenhum super-homem. Eu tinha uma esposa grávida me esperando e um filho prestes a nascer. Eu queria desistir. Sinceramente, fiquei com medo. A ideia de ir buscar no morro a cabeça do filho daquela mulher era uma coisa que me assustou. Eu balancei, eu fiquei com medo. Mas a dona Isaura implorou para que eu não a abandonasse. Ela também precisava da minha ajuda. Então, eu parei o carro, mas nessa hora eu ainda não tinha certeza se eu de fato ficaria. E teve uma hora que eu me assustei muito porque eu vi uma pessoa correndo num beco da favela. E aquilo fez com que eu colocasse o carro em movimento. Mas foi nessa hora que eu senti uma presença no interior do meu carro. Era uma mulher. Uma mulher apareceu no banco de trás. Eu a vi pelo retrovisor. Sua figura etérea e pálida. Aquela mulher que apareceu dentro do meu carro, ela falou: espera por ela, Fernando. Nada vai te acontecer. Eu não consegui ver o rosto daquela mulher. Mas, diante
do que ela me falou, eu fiquei ali, parado, esperando. E minutos depois, a dona Isaura voltou. E ela voltou segurando uma sacola plástica. Ela estava chorando, mas havia triunfo em seus olhos. Ela entrou com aquela sacola plástica dentro do meu carro e eu sabia o que tinha dentro da sacola. E ela disse para mim: pode tocar, Fernando. Obrigado por ter esperado. Pode tocar. Eu nem sei como eu tive condição de engatar a primeira. O carro não era automático. Engatar a primeira e continuar depois fazendo a mudança das marchas. Enquanto o carro ia devagar, a gente saindo do morro com medo, passava assim à nossa frente ainda gente que nós sabíamos quem era, de onde era e o que fazia ali. Ela me disse: a cabeça dele já está comigo. Está aqui, dentro da sacola, Fernando. Eu não conseguia entender como foi que eu consegui dirigir de volta até o IML. Sabe quando você não quer ouvir os detalhes? Ela pediu para eu parar em frente ao IML e ela disse que entraria e que eu podia ir embora. Mas nessa hora, eu senti que não foi à toa aquele encontro e o aparecimento daquela mulher dentro do meu carro. Sabe, eu não podia simplesmente deixá-la e ir embora. Então eu disse: dona Isaura, olha, tem algo mais forte que está me prendendo a senhora. E depois eu quero contar sobre o que aconteceu no momento em que a senhora se ausentou do carro para ir buscar. Eu fiquei até com medo de falar. Por favor, eu quero que a senhora me diga. Eu estou autorizado a ligar para a senhora, uma vez que eu já tenho o seu telefone? Ela me respondeu que sim. Naquele instante, ela entrou para dentro do IML e eu toquei o meu carro, mas sempre cismado se aquela mulher voltaria a aparecer no banco de trás. E assim que eu andei uns 300 metros, que eu olhei pelo retrovisor, lá estava a mulher novamente. E ela, desta vez, disse-me: muito obrigada, Fernando, por você ter feito o que você fez. Muito obrigada. Antes de eu chegar em casa, eu tive que passar num lugar, um bar que havia perto. Eu tomei lá um refrigerante. Eu fiquei, lavando o rosto no banheiro do bar para poder me acalmar. Eu não queria assustar a minha mulher. Já pensou? A minha mulher no estado em que estava. Se ela ouvisse essa história contada por mim, sei lá, ela teria tido o filho na hora. Quando eu tive condição, voltei para minha casa. Eu voltei para casa, mas obviamente que eu não poderia jamais tocar no assunto de tudo que eu tinha vivido naquela tarde. Senão a Suelen com certeza teria o bebê imediatamente. Não, eu mantive segredo e sigilo disso tudo. Tal qual havia planejado, na manhã seguinte, a minha mulher sentiu as dores do parto e eu estava dentro de casa quando tive condição de socorrê-la até a maternidade. Foi lá que ela ganhou o Lucas, o nosso menino. Nasceu de 7 meses. Uma criança linda e saudável com a graça de Deus. Quando peguei o meu filho no colo, que eu vibrei com aquela criança linda que acabava de nascer do ventre da minha mulher, eu sabendo a luta que foi tão grande, imensa, por parte dela especialmente,
para que aquele bebê viesse ao mundo. Eu fiquei tão feliz, tão agradecido. E naquela hora em que eu estava segurando ele no colo e apertando-o contra o meu peito, eu me lembrei da Dona Isaura. Como ela estaria agora com o filho dela. Mas não comentei absolutamente nada com ninguém da minha família. O dia era de felicidade, mas ao mesmo tempo de tristeza quando eu me lembrava em tudo que estava passando a Dona Isaura. Eu dei um jeitinho. Depois de ter recebido os cumprimentos, os abraços, eu disse para minha mulher, a Suelen, que eu precisava dar uma saidinha. Afinal de contas, um cliente estava me chamando. Era um cliente que eu não poderia jamais deixar de atender. Não era isso. Eu queria ligar para a Dona Isaura. E naquele instante, eu fui informado por ela que o corpo do seu filho estava liberado e que naquele momento ela estava num necrotério, num determinado cemitério e pronta para enterrá-lo. Fui voando para lá. Há tempo ainda de chegar. Não tinha quase ninguém. Olha, eu e mais 4 pessoas. 5 ao todo. Eu, inclusive, ajudei a conduzir o caixão dele, pelo menos até o carrinho. E depois ele foi sepultado e o tempo todo eu fiquei ao lado da Dona Isaura. Parecia que nós éramos parentes, sabe? E aí então foi que eu fiquei sabendo de outros detalhes importantes no complemento da história. A Dona Isaura era de fato a mãe do Diego, que acabamos de enterrar. No entanto, não era a mãe biológica, ela era a mãe adotiva. Tinha paixão por aquele filho. A mãe biológica, de acordo com a Dona Isaura, assim que teve o bebê, ela morreu, vítima de um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral. Ela acabou morrendo. Abracei com carinho aquela mãe e a admirei ainda mais, porque ela era mãe adotiva e tinha um amor, parece que ainda mais imenso do que se o menino Diego, o rapaz, tivesse de fato saído das suas entranhas. Impressionante o que é o amor de uma mãe. Fiquei com o endereço da senhora Isaura e um dia eu fui lá fazer uma visita para ela em sua casa. Nesse dia é que eu pude observar direito o Diego, o menino, o filho, desde criança, depois adolescente, vida adulta. Ela tinha várias fotos do rapaz. E quando eu olhei para o rapaz, eu não tive dúvida. Aquela mulher que apareceu no banco de trás do meu carro e que me convenceu a esperar pela Dona Isaura era justamente a falecida mãe do Diego. Havia muita semelhança entre ela e o rapaz, que agora eu conheci nos detalhes das fotos. E então senti-me encorajado para comentar esse fato também com a Dona Isaura. Choramos juntos. Isso tudo se deu há 3 anos atrás. E até hoje, eu, Suelen, o nosso Lucas, cultivamos uma amizade muito bonita com a Dona Isaura. O nosso bebê, ele chama a Dona Isaura de vó. Também de vó. Apesar dele ter a minha mãe, a mãe da Suelen, ele também chama a Dona Isaura de vó. Acho tão lindo. Suelen, há 2 meses, teve a Rita Maria, a nossa filha, a nossa segunda filha. Por isso é que eu digo que eu acredito em destino. Naquele dia eu poderia ter voltado mais cedo para casa, mas eu tinha que ficar para ter esse encontro que mudaria por completo a minha vida e a vida da senhora Isaura também, porque hoje ela também tem uma nova família. A nossa, a minha
mas eu gostaria mesmo era de ler as opiniões de vocês. Por favor, mandem opiniões e saibam que eu estarei mostrando todas essas opiniões também para a senhora Dona Isaura. Essa era a história que eu tinha para contar.